Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde e Produtividade. Meu nome é Bruno Godinho e hoje vamos abordar um tema que impacta só 100% das pessoas vivas: a saúde sexual. E para falar sobre este assunto tão instigante, está aqui comigo ele que é psicólogo, é sexólogo, formado pela Universidade Gama Filho, já foi conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, trabalho com psicoterapia individual, de casal e avaliação psicológica, Dr. Humberto Giglio. Seja bem-vindo, Dr. Humberto. Obrigado, né? Eu espero contribuir um pouco, né, com a nossa saúde, né, sexual. Precisamos. E eu pensava que a gente falava com psicólogos só para tratar saúde mental, saúde sexual também? Isso, está literalmente ligado, né? O cérebro, né, a mente, né, com a sexualidade, né? Que infelizmente, né, as pessoas acabam não tendo muitas informações sobre a sexualidade, que interfere literalmente na sua prática e na sua saúde sexual. Que não é só uma questão de sexo em si, mas é uma questão de satisfação pessoal, satisfação de vida. O papo vai ficando cada vez mais profundo aqui. Vamos lá. Não é só sexo em si, é satisfação de vida. Como que isso pode... Como que a saúde sexual pode interferir na satisfação da vida da pessoa ou vice-versa? A sexualidade, na realidade, nada mais é, se a gente for pegar nas coisas mais simples, porque a vida é simples, nós infelizmente complicamos ela, até para poder sobreviver à própria vida. E a sexualidade, ela faz parte da nossa vida, só que através de vários mitos e tabus e crenças que nós temos, né, ela acaba se tornando, às vezes, algo, entendeu? Como um empecilho na vida da gente. Como a gente começa a acreditar em coisas que a gente escuta falar ou pensa. No momento que você tem uma sexualidade saudável, no sentido que você se entrega a alguém e permite que essa pessoa também se entregue a você, você desenvolve muito, né, essa parte emocional. E que, na realidade, também é uma descarga de energia que você dá positiva no sentido de você conseguir também lidar melhor com o relaxamento, tanto mental quanto físico. Vamos lá, sobre isso de crença, né? Nós, do lado ocidental do globo, somos diretamente influenciados, em nossa maioria, pelas tradições judaico-cristãs. E muito do que consta nessas tradições, o sexo muitas vezes é associado como um pecado, é associado como algo nefasto. Isso tem impacto na sexualidade individual? Tem, no momento que, dependendo, hoje em dia, né, a questão, quando você vem até falando do cristianismo, né, que veio toda a situação de pecado, tinha coisas absurdas. No final do século XIX, né, nas escolas britânicas, se usava um anel que no pênis, nos internatos, né, usavam um anel no pênis dos meninos, dos adolescentes, né, para não ter ereção, aquela ereção normal que todo adolescente tem quando está dormindo, só que era um anel com pontas nele. Nossa. Aí quando tinha ereção, aí furava o pênis, né, dava dor e perdia a ereção. Porque medo das crianças, dos meninos lá se masturbarem, né? Então, infelizmente, né, a gente começou a reprimir a sexualidade, foi num aspecto de que, desde a era cristã, a partir do cristianismo, né, antes do cristianismo, a sexualidade era uma coisa muito, muito solta, no sentido de, não de liberdade, mas sim de o poder vencendo o mais fraco. Né? Então era um mundo onde eu tenho poder e você tem que se submeter a mim. E tanto faz homem, mulher, criança, era assim. Vem a era cristã que começa a proibir, literalmente proibir esse tipo de relacionamento. Relacionamento tem que ser de casal, né? E a princípio de procriação e de amor. Depois virou só de procriação. Aí vai se perdendo isso ao longo do tempo. Na realidade, a gente fala que a sexualidade, né, ela, ao longo do tempo, ela oscila entre repressão e liberação. Repressão e liberação. Hoje nós vivemos uma fase mais de liberação do que de repressão. Mas é evidente quando você fala que a questão dos pecados, né, da culpa de você estar fazendo alguma coisa errada, ainda tem muito entre nós. Né? Muito voltado pela falta de informação, ou seja, a educação nossa, a gente se fala muito de sexualidade, mas não se fala realmente, né, o que as pessoas querem falar, porque até hoje é constrangedor.
se falar de determinadas coisas, né? Falar de sexo anal, por exemplo, né? Ah, não, não, depois a gente evita, né? Falar de sexo oral. Parece que hoje a gente olhando assim, mas Humberto, mas todo mundo fala, mas ninguém fala assim, olha, a boca vou colocar num pênis, tá? A boca vai colocar numa vagina. Para que serve isso? Para que se faz isso? Qual é o objetivo disso? Ninguém conversa isso com as pessoas. Sim. Entendeu? Então, existe muito essa dificuldade mesmo de informação. Eu quero voltar no tema educação, mas antes, né, vamos pegar essa parte da liberação e da repressão. Né? Se a gente pegar no nossa história da humanidade, os homens primitivos, os homens da caverna, tinham sexo de uma forma quase que animalesca, correto? Bom, se a gente pega já na Idade Média, ou um pouquinho antes, né, os gregos, né, tinham uma conduta sexual bem mais liberal. Né, os bacanais e outras as situações, não só os gregos, os egípcios, os romanos. O que é melhor para a nossa saúde sexual? Um momento de repressão, como esse que você citou, um momento de extrema liberação, como esses, talvez, dos acontecimentos passados, ou o momento atual, que é uma liberação, mas ao mesmo assim a gente tem algumas regras, alguns mitos. Tem um momento que é melhor, um momento histórico, um cenário, uma condição que é mais propícia? A gente tem sonhos, né, na vida da gente, né, do mundo perfeito, do mundo ideal, né, daquele castelo que a gente vai viver eternamente com alegria, com o príncipe encantado, com a princesa encantada, né? Então, na realidade, deveria ser o equilíbrio. Perdão. Deveria ser o equilíbrio, né, entre justamente essa repressão, se reprimir algumas coisas, que você não pode ter tudo na sua vida, como também o inverso, né? Permitir a pessoa fazer as escolhas dela. Desde o momento que, lógico, numa parceria sexual, você respeitar a pessoa que está junto a você. Porque, na realidade, quando você fala de o que seria o melhor, bem, a repressão sempre é muito ruim. Sim. Sabe? Exacerbada, lógico, né? Porque você tem que reprimir algumas coisas que, se você deixar, então vira uma bagunça, vira uma anarquia. Mas a repressão é sempre uma coisa muito ruim, no sentido de proibição, que não pode isso e não escutar o outro, né? Como eu estava falando, para se ter realmente uma situação de ideal, seria o equilíbrio, né? Você poder reprimir tudo, mas a busca do ser humano é o ideal, né? Ou seja, então a gente nunca encontra. Sim. Porque se encontrar, perde a graça, a gente morre. Porque enquanto a gente for a pessoa perfeita, não se existe mais sentido de vida. Então a sexualidade, como outras situações da vida, ela está sempre em busca, né, de um equilíbrio. Eu pergunto isso porque pode ocorrer, talvez, na cabeça de quem está nos assistindo agora, esse conflito. Opa, eu queria ter uma vida sexual mais ativa e mais, vou chamar de liberal, mas ao mesmo tempo eu não posso, porque tem uma série de regras sociais que eu tenho que cumprir. E aí fica naquela dualidade, faço, não faço, posso, não posso, devo ou não devo. E aí? Até quando você fala ativa, né? O que seria, na realidade, uma vida sexual mais ativa? Eu vou me expressar melhor, fazer minha pergunta de maneira melhor. Às vezes a pessoa gostaria de ter relações sexuais com outras duas pessoas. As outras duas pessoas também gostariam. Só que não tem porque, né, diante da sociedade, é mais aceito você ter uma pessoa só. Né? Então, como que uma pessoa dessa deve fazer, ou como que ela deve conduzir a sua vida para ter uma vida sexual mais agradável? Bem, a gente está falando das fantasias sexuais, dos desejos sexuais. Ok. Né? E cada um tem o seu. A questão não está entre o que você faz, mas a permissividade que com a outra pessoa também se tenha isso. Porque quando se junta um casal, seja homem, homem, mulher, mulher, mulher e homem, tanto faz. Tá? Se um gosta de ter relação com A3, né, e o outro não gosta, e o outro se sente obrigado a fazer o que pode perder, ou alguma coisa semelhante a isso é muito ruim. Mas desde o momento que os três estão bem, parte para eles estarem numa harmonia. E que também é uma coisa muito importante. A nossa vida sexual, a gente não tem que ficar espalhando o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente tem que chegar e preservar algumas coisas. Até por o mundo que a gente vive, né? Que está o tempo todo julgando o que você faz certo e faz de errado. Né? Nos olhos das pessoas, né, de uma grande maioria, nossa, você está doido? Você vai estar com a tua esposa, vai estar com o teu marido, deixando ele ter relação com uma outra pessoa na sua frente, né? Um ou outro, né?
numa situação que você até citou da questão religiosa e tudo que nós temos, né, e vivemos uma base judaico-cristã, isso é impossível. Então, mas para aquelas pessoas é satisfatório, é bom e não prejudica ninguém. Se não está prejudicando, é importante. E importante também algumas coisas você preservar na sexualidade. Você não tem que ficar expondo, né, a tua sexualidade para todas as pessoas, justamente porque elas muitas vezes não entendem. Eu tenho uma teoria sobre isso do A3, do trisal, que eu acho que muito mais do que uma fantasia, um fetiche, é uma condição hoje de sobrevivência. É que as coisas estão tão caras que não dá mais para dividir as contas para dois. Tem que pôr uma terceira pessoa para pagar o aluguel, a escola dos meninos, a energia. Então, se você for nesse sentido, né, imagine se a pessoa tem 5 filhos. Aí você vai lembrar da época do bacanal, né? Pode fazer um pentasal. Aí você sabe como é que surgiu a palavra bacanal? Me conta. Em Roma antiga, né, tinha os deuses da Grécia e tinha os deuses de Roma, né? Aí Roma se apropriou da Grécia, né, e pegou toda a cultura e levou para Roma. E tinha o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Eles transformaram em Roma deus do Baco, né? E que era comum as festas, só que as festas eram regadas a vinho, né? Aí todo mundo bebia. Aí no final da festa, tava todo mundo transando com todo mundo, aquelas 50 pessoas, uma festa danada. É daí que o deus do vinho, que é o Baco, né, virou bacanal. Tem coisas que são... Né? A pederastia também, né, da Grécia, né, que era paiderastia e virou pederastia, porque era aquele sábio que dava aula para as crianças, né? E dizem que na Grécia, nessa época, né, essas crianças acabavam tendo relacionamento com os homens mais velhos. Aí chamava de paiderastia e virou pederastia. E daí vai, né? Só curiosidades, né, sexuais. Muito bem. Interessante. Um tema bastante pulsante, né? Doutor Humberto, e a sexualidade é uma necessidade básica, fisiológica, assim como comer, como dormir, como beber água. E por que tantas pessoas têm dificuldade com a sexualidade, tem algum tipo de disfunção sexual? Não só a disfunção, né? Também a gente chama de desvios sexuais e até fobias sexuais, né? Quando você fala... porque a gente tem que saber dividir. A disfunção sexual é uma falta de função que ela tem na sexualidade dela, no sentido de se relacionar com outra pessoa. Uma perda de ereção, uma falta de desejo, entendeu? Uma anorgasmia, né? Ou seja, a mulher não atinge o orgasmo dela, né? Tem também a questão do vaginismo, que é uma dificuldade de penetração. Isso são disfunções sexuais, que são chamadas, né? A fobia sexual já é classificada em outra situação. A pessoa que tem medo de sexo. Só de imaginar ter sexo, ela fica apavorada. Entendeu? Isso é relacionado com algum trauma? Ou não necessariamente? Não necessariamente trauma, pode ser vivências, tá? E que não seja ser um trauma, mas aprendeu que, de repente, sexo pode ser uma coisa nojenta. Então ela tem medo de fazer aquilo porque aquilo é nojento para ela, né? Isso faz parte do desenvolvimento dela enquanto pessoa, né? E as disfunções sexuais, né, que a gente estava falando, que aparecem com mais queixas, né? Quando eu falei da fobia e outras coisas que podem vir a ser da sexualidade, né, elas têm uma frequência menor no ser humano, mas as disfunções é que ela aparece numa frequência maior. E é muito, na maioria das vezes que a gente vê, é falta de informação. Não é nem um trauma que ela tem, uma mãe extremamente repressora, um pai extremamente repressor, ou um abuso sexual que ela sofreu. Não, muitas das vezes é falta de informação. Quando você se refere falta de informação, a gente está falando de educação sexual. Isso, literalmente educação sexual. Literalmente isso. Literalmente, porque quando uma criança chega assim para um pai ou para uma mãe, e você pode botar de 4 anos de idade, tá, até 12 anos, como é que eu vim ao mundo? Geralmente os pais desconversam, né? Coloca cegonha, sementinha, tem sempre uma história. Aí vai aquilo. Aí depois a gente pula lá para a adolescência, né? Como é que eu faço para namorar uma menina? Como é que eu faço para namorar um menino? Não, deixa isso para lá, depois a gente vê como é que fica. Você já... Pergunta pro seu pai. Aí o pai pergunta pra sua mãe. Isso. A gente está falando de sexualidade, aí você percebeu que a gente não falou de sexo, de pênis, vagina. Sim. A gente não está falando nada disso, né? As pessoas até falam assim, mas o que eu vou responder para uma criança de 5 anos de idade? Vai perguntar, falou assim, papai e mamãe namoram e você nasceu. Por quê? Porque eles casam, eles namoram e tem um neném.
E você nasceu assim. Acabou. A criança vai te perguntar mais nada. Devia ser visto como natural. Isso. Porque é uma necessidade fisiológica, nós somos animais, sobretudo. Aí se você começa a pensar, se um pai e uma mãe, ou a pessoa que cria uma criança, não consegue responder isso, aí você imagina quais informações que essa criança vai ter, né, ao longo da vida dela. Né? E é uma coisa que é impressionante. Eu estudo sexualidade desde 1982. Né? Você até, antes da gente abrir aqui, você até perguntou, vai acabar falando tua idade, né? De tanta coisa aí que você bota para trás. Mas é impressionante como as dúvidas básicas de 82 até hoje são muito semelhantes. Humberto, mas vamos lá. Você citou 82, né? Eu não era nem nascido, mas nasci logo depois, não vou revelar a idade, logo depois você interpreta se são dias, anos, meses ou décadas, fica por sua conta. E na minha época, a gente não tinha tanta informação. Então, quando a gente não aprendia, né, sobre sexualidade, e a curiosidade da criança, do adolescente é pujante também, a gente aprendia com amigo, aprendia da pior maneira possível. Era sempre alguém que nos dava alguma informação, que nem sempre era a informação correta, certa. Mas hoje, essa molecada toda tem a informação na palma da mão. Hoje é muito fácil buscar no Google da vida, no ChatGPT, em fontes confiáveis, inclusive. Ainda assim, a falta de informação? Porque quando a gente fala da falta de informação, as pessoas têm, e eu concordo plenamente, hoje em dia, a facilidade que você tem acesso, né? Mas, infelizmente, como tem coisas boas, tem coisas ruins, entendeu? E tem que estar mais voltado para uma educação, inclusive escolar, tá? Que esteja no currículo de uma escola. Isso, olha, para você ter uma ideia, Bruno, na década de 90, a Marta Suplicy, que ela era sexóloga, depois que ela entrou na política, né? Ela fez um projeto que até hoje ele está andando lá no Congresso. Ele não foi nem arquivado, ele está rodando. Que era um projeto muito bom, onde fazia a questão da educação sexual nas escolas e falando. Porque uma coisa é você ir atrás de sair, né? E até que ponto um adolescente, né, ele tem realmente acesso às informações corretas. Né? Porque existe o Google Acadêmico, por exemplo. É excelente. Muito bom, tá? Mas são artigos. Aí você tem que chegar lá, digitar o que você quer saber, aí você tem que selecionar, fazer uma opção de coisas. Num site qualquer, você entra lá, entendeu? Aí tá uma opção de perguntas e respostas que você muitas vezes não sabe nem qual é a origem dela. Tem as informações muito boas na internet, mas também, infelizmente, tem informações ruins. Eu vejo que tinha que educar não só a molecada, mas principalmente os pais. E qual que é o recado que você dá, então, para um pai, para o senhor Nestor, que está nos assistindo? Ele tem 82 anos, está, nesse momento, assistindo esse programa, sentado no sofá, comendo uma coxinha de galinha, falando assim, vendo a gente falar sobre saúde sexual, coçando a barriga, falando, ei, já fui bom nisso. Mas que ele não aceitaria, de forma alguma, que sua filha ou sua neta tivesse acesso a essa informação na escola, por pensar que isso pudesse despertar algum desejo sexual na criança. Qual que é o recado para esse tipo de pai? Bem, a função da educação sexual não é despertar desejo sexual em ninguém. Sim. É falar sobre. Aí o seu Nestor lá, né, preocupado com todas essas situações, de repente começar a estimular, né, a filha dele ou a neta dele, né? Não é o caminho. O caminho é falar sobre afetividade. A sexualidade está ligada à afetividade. Que, por exemplo, um menino está querendo começar a namorar. Seus 12, 13 aninhos lá, né? Está querendo começar a namorar. Né? Aí ele fica, né? Como é que eu me aproximo de uma menina? Isso é sexualidade. Se aproximar de uma menina. Falar que gosta dela. Mas eu não vou lá falar. Eu sou um menino de 13 anos. Eu vou lá falar com ela, vai me dar um não. Vou passar vergonha na frente de todo mundo. Você sabe que tem o clubinho do menino e da menina, né? Isso aí passa vergonha, essas coisas todas. É isso que é passado. Não é sexo, não é pênis e vagina. A relação não está ligada, entendeu? A gente chegar e ficar mostrando os órgãos sexuais das pessoas. E sim falar da sexualidade. E a sexualidade está muito vinculada à afetividade. Né? Você falou assim, nós somos animalescos. Lógico que somos.
Tá? Até dentro das próprias fantasias sexuais, tem pessoas que gostam muito mais de uma coisa mais forte, mais quente, tudo. Tem outros que são mais calmos. Nenhuma das duas estão certas nem erradas. São só comportamentos que nós temos e desejos sexuais. Como eu tinha falado anteriormente, desde o momento que os dois aceitam, está tudo bem. Mas de forma alguma, a educação sexual tem que passar pela situação de sexo. Então, a conduta seria a gente falar sobre relacionamentos, de forma geral. Exatamente. Né? Quando eu falei da questão de como é que eu vou, para eu ter, né, isso numa situação de normalidade que a gente imagina enquanto sexólogo, enquanto estudante de sexualidade, que você primeiro trava um relacionamento para depois ter uma sexualidade, né? Mas se você não sabe nem como chegar na menina, você não sabe, menina não sabe nem direito o que é que eu vou fazer, pô, ainda tem isso, né? Mas se eu ficar olhando para ele muito lá, se eu falar alguma coisa, ele não vai achar que sou fácil, entendeu? Então todas essas coisas, todas essas dúvidas, e ninguém ensina isso. Ninguém ensina o básico. A gente brinca muito assim, que lógico, né? Você passou por isso, né? Eu passei, ele que está ali passou também, elas passaram. Como é que eu faço para realmente ter alguém? Como é que eu faço para me relacionar com alguém? Aí a gente fica numa dúvida, porque a gente não sabe. Aí chega, né? Aí eu tenho... eu já dei algumas palestras nas escolas, né? E todos, depois, todas as palestras que eu dei, vários meninos chegam para mim e falam assim, cara, você salvou a minha vida. É tão simples, ninguém fala isso para mim. É simples. Tá numa festinha, tá em algum local, tem a menina lá, né? Aí ele não vai, que tem medo, né? Aí eu falei assim, mas tem algumas coisas que são lógicas. Se você está olhando para a menina não olha para você. Você passa por ela não sabe nem quem é você. Não vai porque você vai tomar um não, que ela vai tomar um susto. Agora você passa, aí fica olhando. Aí vê se ela olha, ela vira o rosto. Aí você passa pertinho dela para ver se ela está olhando para você. Aí se ela passa pertinho, dá um sorriso para você, você dá um para ela, já é um indício da chance de você, pelo menos, conversar com ela e talvez até começar a ficar junto com ela, é grande. Você percebe que são pequenas coisas que desenvolve. Aí você vai falar assim, tá bom, Humberto, aí teve isso, né? E se não tiver, por que você acha que é tão ruim? Porque acaba tendo relação com a prostituta. Não por querer, nada contra a prostituta, tá? Nada. Ah, mas se a pessoa quiser iniciar a vida dela sexual com a prostituta, tudo bem, é o direito dele. Não estamos negando isso. Mas ter a opção de querer com a prostituta ou com a menina. Aí o que vai acabar? Ele não consegue namorar ninguém, não consegue ficar com ninguém, vai parar na prostituta, não por opção, por uma necessidade. Por isso que eu estou te colocando que... Você percebeu que a gente está falando no final de sexualidade, de sexo propriamente dito, né? Mas primeiro a gente está falando de afetividade, de relacionamento de casal. Isso é muito bacana. Inclusive, vou pegar umas aulas com o Dr. Humberto, porque até hoje eu estou solteiro. Ju, anota aí, hein? Anota aí, Ju está solteiro também. Vamos fazer o curso junto aqui. Isso é muito legal, Dr. Humberto. É muito interessante, porque realmente as relações sociais não são ensinadas, relações afetivas não são ensinadas, e cada vez mais a nossa instrução está uma instrução tecnicista. A gente aprende a fazer alguma coisa que é útil para alguma finalidade. O objetivo final é sempre entrar no mercado de trabalho, depois ter sucesso profissional ou ser útil para a sociedade. Mas dificilmente a gente tem, ao longo da nossa formação, e aí seja na escola ou seja em casa, conversas como essa. Em que a gente aprende a se relacionar com o outro. Eu vou expandir o conceito de relacionamento, não só um relacionamento íntimo, mas relacionamento social, conceito de amizade, conceito de companheirismo, e claro também que vai a afetividade e o amor nesse processo. Você vê luz no fim do túnel? A gente está melhorando nesse quesito? Cada dia mais. Cada dia mais a gente melhora. Né? Aí você fala assim, Humberto, mas com tanta coisa ruim que a gente vê por aí, mas está melhorando, porque se a gente olhar para trás... Né? O homem tem evoluído, a sociedade tem evoluído, né? Falta muita coisa, mas tem. Um exemplo é isso agora que a gente está fazendo aqui. Tá? Por que você está preocupado com isso? Se você está preocupado com isso, entendeu? Porque a gente está evoluindo. Né? O que eu falo muito, durante muitos anos eu dou entrevista, converso com as pessoas, dou palestras, né? E eu percebo a necessidade que as pessoas têm o tempo todo de querer melhorar isso aí. Porque à medida que você faz, por exemplo, um programa desse, está passando uma informação boa, está fazendo as pessoas melhorarem. Lógico, né? Num mundo onde a gente vive, né?
uma questão que você acabou de falar de produção, a sexualidade entra nisso, né? Eu tenho que ter, se eu tenho uma parceira, um parceiro, eu tenho que ter uma frequência sexual X, né? Se eu não tiver, aí eu não estou naquela linha. É muita, né? cobrança. Muita. Às vezes uma autocobrança, mas é muita cobrança. Isso, porque você vê, eu estou diferente dos outros, né? Eu brinco muito, né, que eu falo que o homem do bar é o homem perfeito, né? Porque é aquele homem que vai para a relação sexual dele, né, e chega na mesa do bar e fala que foi ótimo, foi bem demais, eu tive 3 relações numa noite, só não tive a 4ª porque ela não queria, né? Só que esse homem perfeito nunca está com a parceira dele ou com o parceiro do lado para confirmar a história. Então, na realidade, a gente escuta muitas histórias, né, de coisas que, na realidade, não são verdades. Sim. Né? Então, mas a necessidade está mostrando da produção. Você produz, você tem que ter se você tem uma namorada, se você é casado, se você é casada, né, ou tem um namorado, você tem que ter uma frequência sexual. Você não pode, né, chegar e falar assim, não, esse mês eu não estava muito bem, só tive 2 relações. Nossa, só 2? Você está com algum problema. Menina, você acha que tem que ir no ginecologista falar com ele, né? Você, rapaz, deve ter algum problema. Não, mas eu estava sem vontade nenhuma, nem passava na minha cabeça isso. Você tem que ver. Não tem que ver. Se você tem 2 vezes sua vontade, isso acontece. Mas a produção que você disse, a gente tem que estar produzindo, e o sexo não é diferente disso, infelizmente, né? Passa por esse caminho. Se não existe uma frequência recomendada, como que a pessoa sabe se a atividade sexual dela está, não sei se é normal a melhor palavra, mas está adequada? Uhum. Porque pode ser que ela faça 2 vezes ao mês, esteja satisfeita com isso, mas isso pode mascarar uma falta de libido, que pode ser um problema. Faz sentido ou não? Tanto satisfeito, o que importa? Veja bem, se você pega, né, a Maria e o João, Tá. eles têm relação 1 vez por mês, e vocês perguntam para eles, como é que está a tua vida sexual? Tá ótima. Aí você questiona eles, mas 1 vez só por mês? Mas isso que eu tenho vontade, isso me deixa satisfeito. Aí você pode perguntar para mim assim, mas será que de repente não tem um problema hormonal que está ligado diretamente ao desejo sexual? Né? Pode ter? Pode. Tá? Então faça um exame. Provavelmente não vai dar problema, provavelmente. Tá? Porque eles estão encaixados ali. Entendeu? Como tem outras pessoas que... Aí você vai chegar... Mas qual seria uma média? Que todo mundo gosta de perguntar isso. Quanto é uma média? Isso aí, a vida inteira eu pergunto. Qual seria uma média, né? E tem milhões, mas é uma variação de pesquisas nessa ordem, entendeu? Não existe a média. Existe, entendeu? A vontade e fazer, né? Não só uma questão de quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, a cada 15 dias, não. É uma variação tão grande que você para pensar, Bruno, ao longo de uma relação que você tem com uma pessoa, vamos botar um tempo pequeno, tá? 1 ano. É muito variável isso. Tem semana que o casal está com vontade, faz 3, 4, 5 vezes, aí depois passa 10 dias sem fazer, aí daqui a pouco volta, faz... Ou seja, é uma variação muito grande. É evidente que no início de um relacionamento se faz muito sexo, estão se conhecendo, é uma vibração muito grande, entendeu? Um apaixonamento muito grande, lógico que isso aumenta. Depois dá uma estabilidade. Mas independente da frequência, ou seja, de número de relações sexuais, a gente coloca mês só para ter um parâmetro, né? O importante é se os 2 estão bem, entendeu? O que adianta aquele homem potente, né? Transa com a mulher 25 dias, né? E ela é extremamente triste, né? Porque muitas das vezes, dessas 25 vezes, ela se sentiu obrigada a fazer. E até que ponto, né? Essa frequência... outro desafio isso aí, né? A gente fala de saúde sexual, a gente vai puxando assim o fio do novelo e só vai saindo mais embaraço. Com certeza. Tem algumas mulheres que abordam essa linha, né? De que combater isso, né? Dentro do casamento, principalmente. Quando ela não está afim, que ela possa ser clara com seu marido e não fazer. Mas isso também é um tabu, é uma ruptura dentro de um casamento em que a gente tem culturalmente, não estou falando que isso é adequado, mas culturalmente, que os 2 têm que estar disponíveis um para o outro. Mas nem sempre estão. A gente está falando de desejo, né? Com certeza. Só que é aquela coisa, o maridão tá lá, e a mulher, às vezes, até para se ver livre dele, faz. Não, com certeza. Tem muitos episódios dessa ordem, justamente para poder, como você falou, se livrar. Olha que coisa mais
triste, né? Você tem uma pessoa que, a gente botando numa situação de um casal que se ama, aí você está ali fazendo algo que você não quer para se livrar da pessoa que você ama. É paradoxal essa situação. Muito louco. Mas é questão de respeito, porque é o caminho do desejo. E também existe a situação contrária, né? Muitas vezes o homem, ele faz porque ele se sente na obrigatoriedade de fazer, porque ele é homem, ele é macho. Se a esposa procura, ele não quer, ele não está com disposição, mas ele vai ter que fazer porque ele é obrigado a fazer, porque isso é uma função de homem, que é uma outra coisa horrorosa. Não existe função de homem nem função de mulher. Existe um casal que deseja fazer sexo e vão fazer sexo juntos. Isso é muito curioso, né? A gente volta a falar das crenças, porque culturalmente é mais ou menos assim. A mulher tem a função de procriadora e tem que estar disponível para o seu homem, e o homem tem a função de provedor e tem que estar sempre potente, sempre querendo e sempre disponível e forte nesse quesito. Os dois conceitos são prisões. Isso. Os dois conceitos levam ao sofrimento, justamente por ter uma obrigatoriedade onde não deveria ter. Exato. É por aí. É a questão que a gente fala da repressão sexual, porque isso é uma repressão. No momento que te obriga a fazer algo, entendeu? Que você não tem escolha. A mulher tem que, de repente, ter relação para procriar, né? Ou ter que ter relação porque ela ali está numa situação de submissão em relação a homem e mulher, que ela tem que servir ao seu marido, né? Ou servir ao seu namorado, servir ao seu companheiro, né? Qualquer situação de relacionamento. Que, infelizmente, até hoje existe isso. A mulher, muitas vezes, ela se cobra que realmente não está sendo mulher suficiente para ele. Né? Porque eu escuto falar, aí que vem a situação da falta de informação, eu escuto falar aonde? Né? Que pelo menos tem que ter tantas vezes, né? E eu tenho que servir ao meu marido. E aquilo, você não tem que servir a ninguém. Você tem que participar do relacionamento, entendeu? Um contribuindo com o outro. E não Como é que a mulher se livra dessa prisão, dessa repressão? E o homem também, que tem essa ideação de que tem que ser sempre potente, viril, em todos os momentos da vida, como é que ele também se livra disso? Bem, a mulher, ela tem que passar do princípio, né, que ela tem que ter a liberdade dela enquanto mulher, tá? De ter os direitos dela. Tá? E quando a gente fala de direito enquanto mulher, é enquanto ser humano. Sim. Tá? Que passa por ser humano. Não fazendo uma comparação entre homem e mulher, mas enquanto ser humano, ela tem o direito de dizer não às coisas que ela quer, ela fazer as coisas que ela quer, entendeu? Ela tem o direito de ser uma pessoa que vai casar e vai ficar em casa a vida inteira cuidando da casa e cuidando dos filhos. Ela tem esse direito. Ela tem esse direito também de querer fazer um curso de nível superior, se especializar e ser uma grande profissional. Mas desde o momento que ela se dê essa liberdade. No momento que ela não dá essa liberdade enquanto pessoa, na sexualidade também vai aparecer isso. Tá bom que muitas vezes sexualidade é uma coisa à parte. Você vê pessoas, entendeu, que têm uma projeção muito positiva na vida e na sexualidade está. Aí que vai. Às vezes é falta de informação ou uma repressão muito forte na infância da sexualidade em si. Às vezes é uma mulher que foi criada para ser uma mulher independente, né? Mas sexualmente não. Sexualmente você fica direito, né? Porque até hoje a gente escuta essas frases. Olha, você toma cuidado que ele vai fazer mal a você. Aí você imagina, né? Uma menina vai fazer mal, E isso, infelizmente, a gente escuta, tá? Aí chega na hora, casa. Como é que você vai aceitar aquela pessoa que vai fazer mal para você? Sim. Não, mas não é mal agora, tá casado, mas não, até então ele ia fazer mal. Aquela própria pessoa que estava namorando contigo ia fazer mal e começa a fazer bem. Você percebe que são informações, né, e mensagens dúbias, e quando você vai praticar, e dependendo de como a pessoa recebe isso, ela tem um desenvolvimento muito ruim. E a questão do homem, dessa obrigatoriedade, né, a gente fala muito dentro da psicologia, na sexologia, que o homem está em todo estado de ereção. Né? Porque ele tem que ter uma profissão, ele tem que pagar as contas de casa, né? Ele tem que estar em estado de ereção o tempo todo. E dentro disso aí, ser homem é ter ereção. Ser homem é saber ter uma frequência sexual adequada. Então, que começar a quebrar essas coisas também. Estar potente em todos os campos da vida. Exatamente. Então você vê que existe tanto uma repressão, tanto masculina quanto feminina, muito forte. É um sofrimento muito grande, porque as pessoas às vezes querem comparar. Eu falo, não compara não. São situações diferentes, mas situações de sofrimento. A única igualdade que tem é de sofrimento, onde obriga o homem a ter que fazer determinadas coisas
e onde obriga a mulher também a ter que fazer. Aí é aquela velha história, né? Quantos casais já ele não está querendo, ela não está querendo, mas faz porque já tem 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eu vou e faço. Então, essas repressões que são muito ruins. E, na realidade, é dar essa liberdade para as pessoas serem o que elas são. Não existe. Você não vai ser mais homem nem menos homem se você transar 5, 6, 7 vezes. Você não vai ser mais homem nem menos homem porque você perdeu uma ereção. Você, mulher, não vai ser mais mulher ou menos mulher, entendeu? Porque teve uma lubrificação adequada ou não teve uma lubrificação adequada. Porque teve vontade ou não teve vontade, né? Aí passa. Tem uma das coisas que a gente vê que é fundamental dentro da sexualidade, que revigora, que facilita, que é a erotização, né? Que são, na realidade, fantasias sexuais, né? Coisas que as pessoas gostam. Como as pessoas têm dificuldade com isso? De expor as suas fantasias sexuais, seus erotismos, né? Expor para o parceiro, você diz. É, para o parceiro. Isso. Claro. Para eles, um para com o outro, né? Certo. Porque ficam envergonhados de algumas coisas que às vezes pensam, entendeu? E que quando você está ali, né, você não está ali para ter vergonha, não ter vergonha, para viver uma sensação, um momento de prazer. Que tem uma coisa muito bacana no sexo. As pessoas vão lá, têm a relação sexual, fazem o que querem e bem entendem na cama, tá? Acabou. Não fica lá, olha, aconteceu isso, né? Será que estava certo? Será que estava errado? Nossa, foi assim, né? Chama o VAR, vamos analisar de novo. Mais ou menos isso. Esquece, é uma coisa tão bacana da questão da sexualidade que ninguém fica comentando depois, entendeu? O único comentário que se tem assim é quando se toca carinho um com o outro. Então, provavelmente foi muito bom. Então, a fantasia sexual, o erotismo, né? Então tem isso de bacana, mas tem a dificuldade de se expor isso, né? De colocar isso para fora. Ainda nessa linha do erotismo, a gente pode conceituar como uma ideia, uma imaginação que vai estimular o desejo sexual. É por aí? É. Tá. E quando se tem essa ideação, e a ideia, o plano, não é comum do parceiro, qual que seria uma melhor abordagem? Uma pessoa tem algum tipo de fantasia, tipo de imaginação, né, nessa área sexual, e até explicita isso para o parceiro não tem, não gosta, ou até abomina isso. Não é sobre fazer ou não fazer. Nossa, como é que você pensou algo assim? O que a gente fala muito para as pessoas é que elas têm que ter de comum acordo, né? E veja bem, não existe um pensamento erótico, uma fantasia sexual, né? Geralmente as pessoas têm várias. E logicamente que às vezes uma não está adequada para aquela outra pessoa, né? Então ela tem esse direito, mas bom, essa não dá. Mas e outras coisas que eu quero? Você pode fazer? A gente pode compartilhar isso aqui? Ou seja, né, respeitar o direito do outro. Porque nem tudo que você vai gostar, a pessoa gosta. Porque a sexualidade ela é igualzinha a um prato de comida. Porque se a tua namorada, né, tua esposa, não gosta de macarrão, aí você quer ir comer uma macarronada, você come uma macarronada, deixa ela comer o peixe dela. Entendeu? Ou seja, vocês estão jantando, vocês estão juntos. Né? Então, a sexualidade é mais ou menos do mesmo jeito. Né? Tem um casal que gosta de sexo oral. O cara adora sexo oral, né? Que faça nele. E ela fala, não faço não, porque eu não gosto disso, não me sinto bem, não me sinto à vontade, né? Aí ele chega assim, e nessa posição? Nessa outra, numa posição assim, desse jeito assim, você gostaria? Eu nunca fiz, vamos tentar? Vamos. Ou seja, é uma outra fantasia sexual. Fantasia sexual é tudo aquilo que você imagina que você quer colocar dentro da tua atividade sexual. Então você deixa de fazer uma coisa, mas faz a outra. Há uma certa compensação em cima disso. O mais importante é os dois estarem à vontade. Voltando à parte de disfunção sexual, e qual que é a recomendação para o homem que tem alguma disfunção sexual, seja uma dificuldade de ejaculação precoce ou retardada, ou mesmo de ereção, e também da mulher que tem uma dificuldade de atingir o orgasmo. Qual que é a recomendação para essas pessoas? Olha, geralmente, né, existe uma causa genérica em relação às disfunções sexuais, que é a ansiedade, né? Ou seja, né, você quando tenta fazer alguma coisa e você começa a ficar muito preocupado com aquilo que você vai fazer, geralmente você não tem um bom desempenho. Na sexualidade não é diferente, né? Isso entrando até na situação de qualquer outras disfunções sexuais da mulher também, você falou de anorgasmia, mas tem outras disfunções.
inibição do desejo, né? O que a gente chama de vaginismo, que é a questão da penetração, que eu falei, medo da penetração, a dor na penetração também, é que ela, começar a entender por que ela está ficando ansiosa na situação da sexualidade dela. Começar a entender isso, né? O que gera tanta ansiedade na hora da relação sexual. Ver também se está fazendo alguma coisa obrigada, né? Porque uma coisa é esporadicamente ela ceder ao marido, né? Ceder ao parceiro. Outra coisa é ela ceder sempre. Isso gera um desgaste muito grande que acaba você perdendo a vontade de várias coisas e tendo uma disfunção sexual. Mas o mais importante é o seguinte, é se auto-observar e ver o que está acontecendo comigo. E principalmente a mulher, falar com o corpo dela, olhar para o corpo dela, o que ela acha do seu corpo, ela explorar o corpo, né? Ela ter uma sintonia maior com o corpo. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a criança ela aprende a tomar banho, como? Lava o peito, lava as costas, lava debaixo do braço e tudo. Aí quando vai lá na perereca, né? Ou seja, na vagina, esfrega e tira, né? Ela não tem episódio de passar a mão como passa a mão, é passar a mão devagar na vagina dela, né? Na vaginazinha dela. Isso é importante, que ela está explorando o corpo. E a gente não é acostumado com isso. E a mulher, principalmente, né? Ficar tocando lá na vagina é uma coisa horrível. O homem não. O menino tocando no peru é coisa de macho. Infelizmente. Não é coisa de macho tocar no peru. Você vai tocar no teu peruzinho lá para lavar ele, tudo direitinho, aquela coisa toda. Mas não tem muito problema. Mas o que eu estou dizendo é que a exploração do corpo feminino seria melhor do autoconhecimento dela, do corpo dela. Entendeu? Onde ela tem prazer. E quando eu falo prazer, não é seio, vagina, grande lábio, pequenos lábios e clitóris. Estou falando de braço, de perna, de barriga, entendeu? É de joelho. É onde ela sente prazer nesse momento. Que aí vai fazer com que ela se identifique. Porque no momento que ela tem muita dificuldade de reconhecer o corpo dela, tá? Muitas das vezes passa por umas disfunções sexuais também. Mas é lógico, né? Tem casos específicos, né? Que a pessoa sempre teve alguns traumas, né? Algumas dificuldades, né? Uma repressão muito forte. Ela tem que aí procurar ajuda. Mas se ela começar a ter essa relação com o corpo dela é muito bom. E o homem tentar ser ele mesmo. E não tentar ser macho. Macho no sentido, eu sou obrigado a fazer, eu tenho que dar conta, eu não posso ejacular rápido, se eu não ejaculo rápido a mulher não tem prazer, se eu não tiver uma ereção adequada e não ter relação sexual, eu não sou mais homem, entendeu? Muitas vezes acho que vai virar chacota, né? Não criar essa expectativa. Porque, veja bem, todo homem vai ejacular rápido, tá? Todo homem, às vezes, não vai conseguir ter uma ejaculação, tá? Isso tudo no sentido mental, tá ok? Nada no sentido fisiológico, né, que se tem algum problema. Todo homem vai ter, provavelmente, uma perda de ereção, tá? Ou uma ereção não muito adequada. Não se pode acobrar. A grande questão da questão masculina é a cobrança que ele faz com ele, de ter um bom desempenho. E quando ele não tem esse desempenho, aí vira, sabe, uma bola de neve. Porque ele vai aumentando, ele sai de uma situação que ele não teve um bom desempenho, ele vai ter outra relação para provar para ele mesmo que o desempenho dele está bom. Aí acabou. A gente está falando aqui, o que gera a pessoa ter desejo, né? O estímulo, é o erotismo. O que gera a pessoa ter a informação, né? Uma relação adequada à informação. Ele esquece isso tudo, ele só vai lá para provar que o pinto dele está duro, ou ele está ejaculando acertadamente, no tempo certo, que também eu não sei qual é o tempo certo, tá? As pessoas perguntam para mim, qual é o tempo certo de ejaculação? Eu não sei. Você vai aprender isso na relação que você está tendo com a pessoa, né? Então, existe isso, né? Então, o tempo todo parar de cobrança. E o que acontece também com a mulher? Ela não atinge o orgasmo, por exemplo, né? Ou não se mostra com desejo, ela começa a ficar preocupada com aquilo. Quanto mais ela se preocupa, mais dificuldade ela tem de atingir o orgasmo dela, quanto mais dificuldade ela tem de começar a ter um desejo sexual adequado. Aí você imagina aquela mulher que vai receber um pênis. Aí ela recebeu e machucou, doeu, né? Por algum motivo. Aí ela vai, nossa senhora, vai ser agora. Ela vai ter dificuldade, ou seja, ela começa a se cobrar, entendeu? Que ela não está indo mais para uma relação sexual pelo prazer, mas pela obrigação de ter que ter um bom desempenho também. Então, falando em ansiedade, como é que essa pessoa ansiosa, seja homem ou mulher que chega nesse nível, como é que desliga o cérebro
minutos antes da relação. O homem está lá querendo ter a performance, a mulher está insegura, os dois não param de pensar nisso, e claro, isso vai prejudicar a relação. Como que vira a chavinha naquele momento? Não tem fórmula mágica? Não tem como virar. Infelizmente não tem, mas o que a gente pede muito é justamente isso. Existe um casal, isso independente de quem tenha, que apresente uma certa dificuldade, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Senta e conversa, entendeu? E não é para conversar. Aí aquilo, vamos dizer, na hora lá aconteceu, né? Não quer conversar naquela hora, não conversa não. Conversa quando estiver almoçando, vendo um filme, entendeu? Sentado no sofá. Não precisa ir para a cama para resolver esse problema na hora que está tendo a sexualidade, fazendo sexo. O que é muito importante é conversar sobre isso. E fazer com que o parceiro e a parceira, né, entendam que aquilo ali é uma situação de normalidade. Vai acontecer, a gente vai falhar em tudo quanto é lugar da vida da gente. A gente falha em todos os momentos da nossa vida. E falhamos muito. Só que a sexualidade está num local onde é que a gente não pode falhar tanto. A mulher tem mais permissividade, porque como ela não é obrigada, que mulher, né, decente, em aspas, né, que mais adequada é aquela que não pensa tanto em sexo, não faz tanto essas coisas. Porque as mulheres que fazem muito isso, elas são mal vistas, infelizmente, até hoje pela sociedade. E o homem não. Né? Mas a obrigatoriedade disso que leva a pessoa. Então, se ela de repente não tem um bom desempenho, aí ela acredita que ela é uma pessoa que sexualmente está ruim, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, é começar a se permitir a conversar, a falar sobre isso para ver se diminui. Porque à medida que você tem um parceiro e uma parceira que entende esse problema que você está vivendo, fica muito mais fácil de se relacionar. Você falou que é normal falhar em algum momento na vida, em todas as áreas da vida. Pegar aqui a pergunta vinda do Eduardo Sandoval. Ele diz que faz 7 relações por semana. Durante os últimos 10 anos, é essa a média, que ele nunca falhou. E aí ele pergunta, o que ele deve fazer para parar de mentir? Brincadeira, só para descontrair o papo sério. Abraço, Eduardo. Doutor Humbertinho, está chegando a reta final, né? Aqui a gente fala de saúde e aí a gente traz esse tema tão importante que é saúde sexual, mas a gente também sempre aborda o mundo dos negócios. Há um impacto, uma relação direta de uma melhor saúde sexual com o trabalho ou de uma pior saúde sexual também prejudicando o trabalho? Esses dois universos se encontram em algum momento? Com certeza absoluta. A sexualidade ela passa do princípio que te traz tranquilidade na vida, desde o momento que você vive ela com saúde. Né? E também o contrário é verdadeiro. Ela passa uma irritabilidade muito grande. No momento que a tua vida sexual está comprometida, né, a irritabilidade aumenta. Logicamente que o teu desempenho no trabalho não vai ser satisfatório. Né? À medida que a sexualidade está numa situação equilibrada, né, você está mais satisfeito, você está mais envolvido nas suas atividades e, logicamente, que no trabalho, o trabalho desenvolve muito mais. Né? Porque a irritabilidade ela prejudica muito em qualquer desempenho que a gente tenha. Você foi falando, tenho certeza que a Juliana ficou pensando assim, agora entendi porque o Bruno anda tão nervoso. Agora tudo faz sentido, né? Mas é isso, né? Vamos cuidar da nossa saúde com mais inteligência emocional, com mais educação sexual, com mais conversas. E quem precisar, né, de auxílio pode procurar um psicólogo ou, melhor, um sexólogo. Esse é o caminho? Isso. Qual que é a abordagem que você trabalha? Eu tenho uma formação de comportamental cognitivista, né? Que é o TCC. TCC, isso. Né? Perfeito. É o TCC. Legal. E as pessoas que querem conversar com o Dr. Humberto fazem como? Como que as pessoas te acham? O Instagram, eu tenho o Instagram, entendeu? As pessoas que quiserem entrar em contato direto, né? O Instagram que é? Oi? É Dr. Humberto Giglio. E vai estar aqui nos comentários também, você pode entrar lá para seguir o Dr. Humberto e, claro, né, ver com ele um melhor momento para vocês conversarem e tratar também sobre saúde sexual. Parafraseando uma propaganda, sexo é vida. E se tem relação com a satisfação no trabalho, tem relação com a satisfação com a vida, de forma geral. Então, você pode procurar ajuda, né, com esse excelente profissional aí para te apoiar também. E eu já deixo também toda a nossa rede SESI, né, de qualidade de vida e também nossos psicólogos à disposição de vocês, né, caso queiram abordar vários dos temas tratados aqui hoje. E eu agradeço muito, doutor Humberto. Foi um papo riquíssimo.
né? Obrigado, as portas estão abertas para você voltar sempre que quiser. Muito obrigado. Ô, Bruno, eu que agradeço muito, tá? Foi um prazer estar aqui, entendeu? E espero, né, ter contribuído um pouquinho com a saúde sexual das pessoas. Só de levar a informação, que o grande objetivo desse programa é levar a informação, aumentar o nível de consciência das pessoas. Então, se uma pessoa que se sentiu tocada, isso despertou, né, alguma epifania que vai fazer melhorar a sua vida, tá excelente, a gente cumpriu a nossa função e o seu apoio aqui foi fundamental para isso. Muito obrigado. Agradecemos também aí a nossa equipe técnica, Juliano Caldeira, César, Bruno e Gabriela, que está aqui conosco hoje também. Nossos sponsors, né, Paulo Vargas, André Rocha, Sandra Tokarski, e gratidão especial a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.